Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você, que é mulher ou homem que está me assistindo, vai ser muito interessante para se programar para os seus próximos hábitos e as escolhas que você vai fazer daqui para frente, que é sobre saúde da pele. Todos nós deveríamos, pelo menos, estar preocupados com isso, como envelhecer bem. E para isso eu trouxe aqui uma especialista, que é médica, minha aluna, e gente, a experiência que ela tem, eu vou pedir para ela se apresentar que vai ser muito melhor, As formações, quanto tempo que ela tem de carreira, e você vai se surpreender com tudo que ela vai falar aqui hoje, que talvez são coisas que você ouviu falar e sabia, mas não praticava, ou outras que você não sabia que era verdade ou mito. Nós vamos trazer muitos assuntos polêmicos aqui hoje também. Então seja muito bem-vinda, doutora Silveri! Obrigada, Karina, pela oportunidade de participar. Meu primeiro podcast, hein, gente? Mas eu tô super animada para esse bate-papo. Ai, que bom. E se apresenta pra gente, quanto tempo você tá no mercado, suas formações, a sua clínica? Eu já sou formada há 22 anos, Eu sou médica dermatologista, tenho especialização em dermatologia, fiz toda a minha formação lá no interior de São Paulo, em Botucatu, pela Unesp de Botucatu, graduação, residência médica, fiquei naquela cidade que eu amo muito, por mais ou menos aí 10 anos, para completar toda a minha formação. Quando me formei, eu fui procurar onde me instalar. Na verdade, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, mas não tinha pretensão de voltar para a capital. Queria uma cidade do interior, já estava acostumada com essa vida, mais tranquila, de melhor qualidade. E aí fui procurar onde me instalar. Como eu tenho aqui na cidade a minha família materna e meu marido também é daqui, aí eu resolvi vir para cá em 2009, Então eu vim para Presidente Prudente e comecei a atuar aqui. Então já é uma longa caminhada, Com certeza. E por que, doutora, você escolheu a dermatologia para você atuar? O que te levou? Tem alguma coisa na infância que te despertou isso? Ou alguém que você viu como referência e quis atuar na mesma área? Como que foi? A minha mãe diz que eu quis ser médica desde pequenininha. Então eu acredito muito, na vocação, porque desde lá dos meus 4, 5 anos ela já dizia falava que eu queria ser médica, que eu ia ser médica, E o mais interessante é que eu não tenho ninguém na família que é médico. Na verdade, eu fui a primeira médica da minha família. Nossa. E eu me mantive fiel, a esse projeto de fazer medicina durante toda a minha vida. Passaram, sim, algumas outras opções, mas eu sempre tive muita convicção de que eu seria médica. Como eu não tinha nenhuma referência familiar e, graças a Deus, nunca teve nenhuma doença assim, muito grave na minha família, a experiência que eu tinha com médicos não era muito grande, Então, assim, aquela visão, às vezes, da gente ter passado por alguma dificuldade, que levasse a gente a escolher a medicina por isso, eu realmente não tive, Eu tive, na minha adolescência, eu lembro que eu passei com 2 médicos. Eu passei com uma dermatologista, que inclusive atua aqui na cidade, a doutora Rissai. Ai, que legal! E eu passava também com o meu endocrinologista, que na época eu tinha um problema de tireoide e tudo. E aí eu acabei, eu me espelhava muito neles, porque eles eram médicos muito bons. Então eu sempre me vi atendendo em consultório, Eu sempre me vi tendo aquele contato íntimo do paciente na clínica, conversando. E durante toda a minha faculdade eu sempre pensei em seguir uma área da clínica médica. É engraçado, porque para mim, desde criança, médico era aquele que atendia no consultório. E essa não é uma visão geral, Meu pai, por exemplo, ele falava assim, nossa, minha visão de médico é uma visão de médico que vai no hospital para atender os pacientes. Aquele plantonista, aquela correria doida. Plantão, operar, atender paciente internado, dar alta. E isso nunca foi uma visão de médica que eu tive na minha vida. A minha visão de médica sempre foi a médica do consultório. Então, eu fiquei entre essas 2 especialidades, E fui me decidir pela dermatologia só realmente no meu último ano de faculdade. Acabei optando pela dermatologia porque ela englobava tanto a parte clínica, que eu já amava muito, quanto também um pouco de procedimentos cirúrgicos,
pequenos procedimentos cirúrgicos, procedimentos estéticos. Estética. Mas na época em que eu estava na faculdade, eu diria que a dermatologia estética ela não tinha esse peso que tem hoje em dia. Então, eu me espelhava, me encantava muito mais pelas cirurgias dermatológicas, cirurgias de câncer de pele, né, retirada de cisto, cirurgia de unha que a gente fazia, do que propriamente pelos procedimentos estéticos. E assim eu caminhei, eu fui atrás realmente daquilo que sempre me atraiu desde o primeiro ano da faculdade. Caramba, vocês viram só, gente? Muita coisa que eu não sabia, inclusive. Você foi a única médica da família e tudo mais. E vocês veem, gente, vocês que estão aí me assistindo, né? E pensam em atuar como médico. Porque tem muita gente que às vezes está nessa transição de carreira, ou os mais jovens que ainda pretendem, né, ingressar na medicina. É um sonho, né, doutora? É algo que se realiza como pessoa, porque você ajuda muitas pessoas, né? Sim. E assim, né, uma coisa que sempre Por que, né, eu sempre quis fazer medicina, eu lembro? Eu lembro que eu sempre pensava assim, que eu queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas sem que dependesse de nenhuma outra situação minha. Então, não precisaria de uma situação financeira para eu poder ajudar alguém, não precisaria de uma disponibilidade de tempo para fazer alguma coisa além do meu trabalho. Eu queria um trabalho que me pudesse ajudar as pessoas no meu trabalho sem depender de mais nada, só da boa vontade e da disponibilidade realmente de tempo, né? E de amor mesmo. Porque a pessoa veio e queria você para solucionar um problema dela ali, né? Isso que você fazia. Mas eu vejo, assim, que apesar de todas as dificuldades hoje em dia com a medicina, que sempre existiram, mas que hoje também elas estão muito aí, né, na mídia e tudo mais, eu percebo que eu não conseguiria ser outra coisa que não fosse médica. Então, realmente, eu acho que eu nasci para isso mesmo. E eu acho que Deus me abençoou, né? Porque hoje eu me sinto muito satisfeita no lugar onde eu cheguei, fazendo o que eu faço. E eu sinto que realmente eu consegui conquistar isso, né? Aquilo que eu queria. Ajudar as pessoas. Agora, talvez de uma maneira diferente, mas continuo tendo esse contato com as pessoas, criando vínculos, laços, né? E podendo transformar também a vida de cada uma. E por isso eu acredito, doutora, aqui, como eu sou de Presidente Prudente, ouço falar isso a respeito da doutora Silveli, as pessoas que iniciam algum tratamento, algum protocolo com você, seja lá qual área que for, na estética ou na clínica, elas permanecem por muitos anos. Então, tem pacientes seus ali que eu acredito que já estão há quase 20 anos se tratando com você. Eu sou uma, né? Uns 12 anos já que eu sou paciente da doutora. Gera uma confiança, né? Um LTV que a gente chama no marketing, né? Lifetime Value. O tempo que a pessoa fica com você. Eu tenho muitas pacientes antigas, de mais de 10 anos, que acompanham comigo, né? Mas eu fiz uma transição aí, né, durante a minha carreira, que talvez tenha me feito perder muitos pacientes. Pacientes que às vezes eu me recordo, né, de longa data, assim, que às vezes eu sinto saudades das histórias, porque eu sempre fui muito de conversar durante a consulta. E eu falo que a melhor parte da medicina é realmente essa troca, é você conhecer o outro lado, né, conhecer, assim, quem é aquela pessoa que tá sentada do outro lado, porque todo mundo, às vezes, tem histórias riquíssimas de vida e que a gente acaba aprendendo muito no momento ali do consultório. Então, assim, no começo da minha trajetória, quando eu comecei a atender, como eu já dizia, a dermatologia estética não tinha esse peso que ela tem hoje. Então, eu atuei durante muitos e muitos anos com a dermatologia clínica, com a dermatologia cirúrgica, tratando muitas doenças. E eu atendia muito, né? Hoje eu me pego, assim, a pensar que eu já atendi, nossa, mais de 7.000 pacientes, eu acho. Até muito mais do que isso, eu acho. Mas, assim, muitas doenças no começo, tratei muito câncer de pele e tem muitos pacientes daquela época que até hoje vêm em mim, né? Então, vem em mim para eu avaliar uma pele, um câncer de pele, fazer uma cirurgia, né? Coisas que às vezes já não faz mais parte tanto do meu dia a dia, mas que eu conquistei essas pessoas e sigo com elas até hoje. Da mesma maneira como surgiram muitas outras pessoas no decorrer do caminho, né? Porque mais ou menos em 2018 eu comecei a migrar mais para a parte estética, né, a me desenvolver mais nessa área, a investir mais nessa área, em termos de estudos, de cursos, né, de aperfeiçoamento. Então, pouco a pouco, eu fui deixando esse lado meu da dermatologia clínica inicial para seguir aí com a dermatologia estética. Mas eu tenho, sim, pacientes que seguem comigo desde aquela época. Talvez os pacientes mais de doença, né, é muito satisfatório a gente atender
esses pacientes de muito e muito tempo. É muito gostoso. E eu sou suspeita a falar, gente, que eu comecei na parte clínica com a doutora e hoje, já pela idade, né, já estamos na estética. Então deve ter muito paciente assim também, que te procurou no início pela parte clínica, mas depois acabou fazendo também procedimentos estéticos. Muito. E continua até hoje, isso muito. é ótimo. Eu chego a atender pacientes que trataram comigo de acne na adolescência e que hoje estão fazendo estética comigo, né, gente? Aí tá vendo, né? Abafa a idade. Abafa a idade. Eu também não vou revelar a minha, né? Não sou obrigada. É muito gostoso, sabe? É muito satisfatório. De vez em quando, a gente sempre atende um paciente ou outro, que às vezes a gente vai lá olhar no prontuário, vai ver de quando ele é, e às vezes ele é de 10 anos atrás, sabe? Sim. De 12 anos atrás. Então, é bacana, porque você percebe que aquele vínculo que você criou lá atrás fez você permanecer na mente da pessoa, né? Gerou confiança, Sim, né? Tanto é que quando ela precisou de alguém para tratar dos seus cuidados estéticos, ela acabou me procurando. E é muito bom quando isso acontece. Isso é muito bom, olha como valida. E doutora, inclusive, já que você falou dessa parte estética e tudo mais, já vamos começar com as nossas perguntas polêmicas, porque é isso que o povo quer ouvir, né, gente? Então, primeira pergunta que eu vou te fazer, na sua opinião, quais os 3 piores hábitos que envelhecem mais rápido? Com certeza é a gente não fazer o skincare adequado, principalmente não usar o protetor solar, que é o mais importante, tá? Eu diria também que maus hábitos de vida é algo que envelhece muito, porque a gente não vai envelhecer só da parte externa, a gente vai envelhecer da parte interna também. Então, dormir mal, não beber água, viver estressado, não ter um gerenciamento do estresse, uma má alimentação, bebida alcoólica açúcar, também. Bebida alcoólica, tudo isso vai desgastar o nosso corpo como um todo e a nossa pele também, né? E o cigarro. Eu acho que o cigarro, assim, dos hábitos, é um dos mais destruidores, com certeza. Até numa categoria à parte, né? Até numa categoria à parte. Porque muitas vezes a gente consegue identificar o paciente que fuma, né? Então, assim, o cigarro tem um peso bem importante no processo do envelhecimento. Eu acho que da mesma maneira como o sol, eu diria. E, doutora, uma outra pergunta. O que no rosto de uma mulher você consegue identificar como um fator que mostra muito o envelhecimento e você consiga perceber uma mulher de 30 e uma mulher de 50? O que mais demonstra o envelhecimento? Olha, o envelhecimento ele é mais visível, eu diria, em alguns locais. Principalmente região dos olhos. A região dos olhos é uma região que tem a pele muito fina. Então ela acaba, quando começa a perder colágeno, já denunciar linhas finas, flacidez, bolsas. E os olhos é uma parte muito importante da nossa beleza facial. Então eu diria que os olhos denunciam muito a idade, tá? O contorno do rosto. Então a gente vai perdendo esse contorno com o passar do tempo, e isso acaba também denunciando pacientes que conseguem manter, né, esse contorno facial, elas aparentam mais jovens, e a qualidade de pele. Então, a quantidade de manchas, a quantidade de rugas que você tem, de imperfeições, eu diria que essas 3 coisas denunciam muito a idade. Eu acho que todo mundo que passou dos 30 deve ficar em frente ao espelho, às vezes, quem nunca, né? E fica lá assim, né, pra ver se, nossa, deixa eu verificar se realmente tá caindo muito. Sim, quem tem mais de 30, eu não tô dizendo que eu tenho, tá, gente? Calma. Então, uma outra pergunta, doutora, que eu creio que é bem polêmica também. Qual o tipo de procedimento estético que você jamais faria em você? O que eu jamais faria em mim, que eu fico assim bem abismada quando eu vejo as pessoas fazendo, é micropigmentação de olheiras, por exemplo, né? Nossa. Teve uma época que isso foi muita febre, eu não sei se ainda fazem, mas se vocês escutarem falar disso, fujam. Porque o que acontece com a micropigmentação? Tem muitos pacientes que sofrem com as olheiras, e as olheiras vão piorando realmente quando a gente envelhece. E por esse desconforto, tem gente que apela por uma medida drástica, que é ir lá e fazer como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma maquiagem definitiva na região da olheira. Qual é o problema disso? O problema disso é que as tintas, elas não permanecem sempre da mesma cor e da mesma maneira. A interação com a radiação solar e a interação com lasers modifica a cor dessa tinta. Então, num primeiro momento, pode ser que fique lindo, da cor da sua pele, camuflando a sua olheira, mas a gente não sabe o que vai acontecer com o passar do tempo. E se um dia esse paciente não avisar o médico, fizer um laser por cima de uma micropigmentação de olheira, corre o risco
risco dessa olheira ficar cinza, mudar de cor, ficar escura, totalmente imprevisível. Então eu acho que micropigmentação de olheira, micropigmentação de estrias, porque também faziam nas estrias, e até nos lábios seriam procedimentos que eu nunca faria. Até nos lábios? Nos lábios também, né? Porque hoje em dia a gente usa laser para tratar o envelhecimento dos lábios. Nossa. E essa interação pode deixar, por exemplo, o lábio preto, com cor de ferrugem. Entendeu? Então é complicado, bem complicado. Ainda bem que, se Deus quiser, essa moda já passou. Eu não sabia, mas a micropigmentação de lábios muita gente fez. Eu conheço muita gente que fez. E faz ainda, eu acho que ainda é um pouco mais comum. Mas há de se ter cuidado, porque as tintas desbotam, oxidam, mudam de cor, seja pela interação só com o sol ou pela interação com lasers, né? Eu costumo falar, eu que nem sou dermatologista, né, gente? Mas uma opinião que eu sempre tive sobre isso. Tudo que tem a pigmentação, né? Que nem eu já fiz a micro de sobrancelhas. É uma coisa que ainda até, né, com o tempo ela vai manchando, ela vai ficando, de cor. Mas fica ali. Agora, quem faz o delineado nos olhos, por exemplo, é definitivo, ele fica com uma cor azul, acinzentada, sim. Como que você faz depois com aquilo? Aí é necessário fazer a remoção, né, com imagina laser. a dor. Não é um procedimento fácil. Confortável. Não, a gente tem que usar um protetor intraocular para fazer essa Meu remoção. Deus do céu. E é uma remoção que dói bastante, né? E tem que ser feito com muita cautela, pela própria localização, pra gente não ter nenhum tipo de complicação na região. E doutora, outra pergunta que vai ajudar muito quem tá em casa, me agradeçam, tá gente? Me agradeçam. Minhas perguntas aqui estão sendo muito boas. Então essa pergunta é assim, a pessoa que não tem tempo, ou seja, né, das mulheres empresárias, que a grande maioria que nos assiste aqui são empresárias. Então a gente chega em casa e, por favor, né, gente, tem dia que você não sabe se você janta, se toma banho, se você dorme, porque é uma correria doida. E ainda mais as mulheres que na rotina, como que até usam a palavra, que são a rotina de quem tem filho, e tem um nome que fala pra isso? Rotina, não é dicotômica, como é? Que tem dupla, tripla rotina. Então, eu cheguei em casa, tenho que cuidar dos filhos, tem um monte de coisa pra fazer, vou ter que fazer meu skincare? Vai precisar fazer. Vai precisar fazer. E por isso vem aí a pergunta, agora entra a pergunta. Pra pessoa que tem uma rotina muito corrida, ela chegou em casa e precisa fazer algum skincare antes de dormir, o que é indispensável nesse skincare? Olha, primeiro de tudo, skincare não precisa ser complicado, tá? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que passam sérum, creme pra região dos olhos, e passa isso, passa aquilo. E às vezes a gente se encanta, mas eu falo que aquela rotina é mais para quem deseja, para quem gosta, do que algo que seja realmente necessário. Existem 3 passos básicos e essenciais para a gente conseguir cuidar da nossa pele. Eu diria que o primeiro passo é a higienização correta dessa pele, né? Então, a limpeza, remoção de resíduos de maquiagem, de oleosidade, até de poluição que acaba aderindo à nossa pele ao longo do dia, isso é essencial. Então, utilizar um sabonete adequado para o nosso tipo de pele é essencial, é fundamental e é super rapidinho, né? Não vai custar nada. Segundo passo é filtro solar, fotoproteção, tá? Então, não vale a pena sair de casa sem protetor solar. O protetor solar no dia a dia, ele tem mais uma ação anti-idade do que uma ação protetora do sol, porque na maior parte das vezes a gente trabalha em ambiente fechado, a gente não fica tão exposto assim. Então, se for pensar para o lado da queimadura e da proteção solar, não faria nenhum sentido usá-lo. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é que o sol é um dos maiores vilões para o nosso envelhecimento. Então, usar algo que nos proteja dele é ajudar muito a nossa pele nesse processo de envelhecimento, tá? Sim. E o terceiro passo é a gente utilizar um hidratante, um anti-idade, algum creme, algum produto que vai satisfazer a nossa necessidade. Muito se fala sempre assim, hidratante, hidratante, hidratante necessário. Mas calma, tá? Não é qualquer tipo de hidratante e nem às vezes é hidratante para todo mundo. A depender do tipo de pele do paciente, ele vai necessitar de um outro tipo de produto que não é bem um hidratante. Mas é por isso que a gente deve sempre procurar a avaliação de especialista para a gente ter uma orientação mais específica nesse passo, porque eu diria que esse passo é o mais difícil, né? Sabonete para o nosso tipo de pele, muitas vezes é fácil de encontrar, se é um sabonete para pele oleosa, para pele seca, para pele normal, e filtro solar também, a gente pode ir muito pela textura dos produtos. Agora, escolher qual que é o anti-idade, o hidratante correto, é essa que vai ser aí, eu acredito que o desafio, né? Complementando um pouquinho que você falou assim, para essas
essas mulheres que têm essa dupla, tripla jornada, né? Isso. O que elas podem fazer para cuidar? Eu diria que, assim, primeiro passo é você remover bem essa maquiagem na hora do banho, né? Eu gosto muito de orientar meus pacientes a fazer uma dupla limpeza do rosto. Então, utilizar um óleo de limpeza. Hoje em dia tem várias marcas, Sim. né? Até aquela marca coreana que todo mundo agora tá na vibe eu dos uso produtos essa. coreanos, né? Então, da Bioré, por exemplo. Bioré, ela sem nenhum derrete conflito. a make, né? E depois você Isso. passa o Eu, que sabonete. também uso muita maquiagem todos os dias, eu gosto de, na hora do banho, eu lavo meu rosto com óleo de limpeza, às vezes pode ser até com o rosto mesmo seco, tá? Você vai massagear o rosto todo, daí depois você entra no banho e enxágua esse óleo de limpeza, tá? Como às vezes fica, você vai ver que 80% da maquiagem já vai sair aí, né? Como ele fica com um certo residual de óleo na pele, e a grande maioria das pessoas tem uma pele oleosa, eu gosto sempre de recomendar usar um sabonete, né, facial na sequência, para deixar essa pele bem limpinha, tá? Só com essa dupla limpeza na hora do banho, coisa rápida, eu já removo boa parte da maquiagem Verdade. que vai prejudicar a minha pele, né? Esses resíduos de maquiagem acabam oxidando, inflamando a pele, e é por causa disso que a gente vai acabar envelhecendo a nossa pele. Então, fazendo isso, a gente já ajuda bastante. Quando o paciente usa, às vezes, um rímel, a prova d'água, um delineador, uma maquiagem um pouco mais pesada na região dos olhos, aí eu peço, às vezes, para complementar com uma água micelar, ou um demaquilante, bifásico, logo depois. Mas você percebe que, fazendo esse cuidado na hora do banho, às vezes o algodão sai super limpo, né? Sim. Um sinal de que você realmente está higienizando bem a sua pele. Tudo certinho. Sim. Aí, na sequência, passa um creminho e acabou. Você já tá preparada. Muita gente associa que o creme tem que ser aplicado bem na hora de dormir, mas na verdade não, tá? E isso é um fator que às vezes leva a uma dificuldade do paciente se cuidar, porque muitas vezes a gente deita na cama e lembra, não passei meu anti-idade, não passei meu hidratante. Eu levanto e passo. Então, mas muita gente não faz isso, cara. Eu deito assim, oh meu Deus, a maioria fala assim, eu tô tão cansada, eu não vou levantar pra fazer isso. Super compreensível. Mas assim, a grande maioria dos produtos não precisam ser aplicados na hora de dormir. Não, pode ser aplicado à noite. Alguns logo após o banho, tá? E outros um pouco depois. Os produtos que contêm ácidos na formulação, que às vezes têm uma capacidade um pouco mais irritativa para a pele, eu não recomendo aplicar logo após o banho. Eu recomendo esperar um pouquinho, porque logo depois do banho a nossa pele tá um pouco mais sensível, mais ressecada, tá? Mas a maioria, assim, não precisa ser na hora de dormir, o que facilita muito, né, a rotina, E uma pergunta já dentro desse mesmo contexto, que o pessoal fica com muita dúvida sobre isso. O lado de dormir interfere, ou aquele negócio de, estou dormindo de uma forma que está envelhecendo. Existe isso mesmo, posição que envelhece? Existe. E você sabe que existe até rugas que a gente chama rugas do sono, Misericórdia. Né? Que são rugas de amassamento, que a gente percebe que são rugas transversais na testa, são rugas às vezes transversais no rosto, são rugas no colo, tá? No colo é bem típico aparecer essas rugas de dormir. Então, a posição do sono influencia muito, porque se você for ver, são muitas e muitas horas, às vezes, na mesma posição. Então, você acaba amassando muito a pele e, geralmente, às vezes, acaba amassando sempre no mesmo lugar. Com o passar do tempo, a gente vai criar uma ruga de dormir lá. Então, a posição que você dorme influencia muito na sua aparência. Gente, olha isso. E qual é a posição correta de dormir, doutora? A posição correta de dormir, gente, é que nem princesa da Disney. É de barriguinha pra cima, tá? Permanecendo nessa posição o maior tempo que você conseguir. Essa é a posição que ajuda a gente a não dobrar a pele. Nos bastidores eu estava falando com ela sobre isso. Eu falei, gente, nem que eu tenha que me amarrar ali pra dormir do jeito certo. Não quero rugas do sono. Você sabe que tem muita gente que coloca, às vezes, umas toalhinhas assim do lado da cabeça, sabe? Enrola a toalhinha e coloca. Porque daí você cria até uma memória corporal. Pra você começar, às vezes, a acostumar, né? Hoje em dia a gente vê também, às vezes, vendendo aqueles adesivos de silicone pra você colar no colo, pra você colar às vezes na testa, na hora de dormir. Isso ajuda? De uma certa maneira ajuda, porque vai
vai criar uma resistência ao amassamento. Agora, tudo depende muito da posição, né, realmente. Eu diria que a pior posição, às vezes, é a posição de bruço, né? Você fica muito amassada, eu diria que é a pior. E amassa o rosto no travesseiro, cria as rugas do sono. Deus, pai, vocês estão anotando, gente? Por favor. E, doutora, mais uma pergunta. Teve há muitos anos, isso eu me lembro, que me indicaram, porque se você tem um quadro alérgico, ou às vezes até para não irritar muito a pele, para não desenvolver nenhuma alergia, é sempre mais saudável você utilizar sabonete de bebê. Sim. Então tem aquele sabonete Granado, né? Acho que não tem problema falar a marca aqui, mas é bom achar que eu tô patrocinando a Granado, mas não, tá? Mas é o seguinte, dizem que ele é melhor para a pele. Só que pessoa adulta pode utilizar esses sabonetes faciais de glicerina, de bebê. Olha, o sabonete de glicerina, de bebê, de uma maneira geral, eles são mais suaves para nossa pele, né? Porque a função desses sabonetes é desengordurar menos a pele. Se a gente for imaginar lá o bebê ele tem a pele sensível e a pele dele não é tão oleosa, porque ele não tem tanta ação hormonal. Então, a gente precisa de um higienizador suave, tá? Então, esse higienizador suave vai ser interessante pra gente? Vai ser interessante pra gente, principalmente para aqueles pacientes que têm a pele muito ressecada ou que têm a pele muito sensível, tá? Mas eu diria mais que para serem utilizados durante o banho, para uma higienização corporal. Porque para uma higienização facial, aí a gente já tem sabonetes faciais que são para peles sensíveis, que são para pele ressecada, que acabam caindo melhor do que um sabonete desses. Não que esse esteja totalmente errado, mas eu acho que dá para dar um passo além e escolher um sabonete facial. Agora, para o corpo, super recomendo usar o sabonete infantil. Certo. E agora uma próxima pergunta. A gente está sendo bombardeada aqui de perguntas, hein? Se você tivesse que escolher entre 3 tecnologias que mais fizessem rejuvenescer o seu rosto, quais as tecnologias que você escolheria? 3 tecnologias. Eu vou falar das tecnologias que eu gosto, tá? Que eu trabalho e que eu vejo resultado, tá? A gente trabalha muito com tecnologias na clínica porque é uma coisa que eu gosto muito e desde esse período em que eu comecei a atuar na dermatologia estética, eu quis investir muito em tecnologias pra gente tentar ser o mais natural possível, o mais segura possível. Então, um dos mais eficientes para mim é o ultrassom microfocado, tá? Esse é o top. Fala qual que tá em terceiro, segundo e primeiro. Ixi, Maria, difícil da gente alencar assim, hein? Tem que dificultar, gente, a pergunta. Eu diria que todo mundo, a partir dos 30 e poucos anos, vai precisar de um ultrassom microfocado. Tá? Porque vai precisar trabalhar uma flacidez mais profunda, a flacidez do SMAS. Eu gosto muito desse equipamento e eu acho que ele traz um resultado muito bonito para nossa pele. Ele consegue reposicionar o rosto, reposicionar os tecidos. Qual que é a desvantagem dele? Ele não é um aparelho fácil de aplicar. Tá? Então, assim, da mesma maneira como ele pode trazer um excelente resultado, ele pode fazer um grande mal para a pele se ele for mal aplicado, tá? Nossa. Então, assim, tem que saber aplicar. Bem aplicado, ele é maravilhoso. Mal aplicado, realmente ele pode levar a tragédias, assim, tá? Como consumo de gordura em locais onde a gente não quer, como aumentar a flacidez da pessoa. Então, eu falo, né? A máquina sozinha, ela não faz nada. Quem vai fazer esse resultado é quem aplica. Então, o conhecimento correto da aplicação é essencial, mas é um dos meus queridinhos para tratamento do rejuvenescimento, tá? Na sequência, eu diria que eu gosto... Vou falar aqui a marca, mas eu gosto do Fotona, que é o que a gente está trabalhando mais recentemente. Patrocinou! Né? Então, assim, o Fotona, o diferencial dele é que ele é um aparelho que ele trabalha várias camadas da pele. Desde uma camada mais profunda até uma camada mais superficial. O nosso rosto, ele não é feito de uma camada só. Ele é como se fosse um sanduíche. E se a gente for pensar que cada camada envelhece, a gente tem que pensar que a gente vai ter que atuar em cada camada. Então, eu diria que o tratamento com Fotona, ele dá um resultado mais completo, né? Ele dá um resultado, assim, em vários níveis, o que acaba resultando numa resposta, né, num resultado muito mais bonito, tá? E em terceiro lugar, eu diria que eu gosto muito das tecnologias
do ND Yagic Suite, que são máquinas que vão trabalhar as manchas. Porque mancha todo mundo vai ter, né? E a mancha denuncia a qualidade de pele, que eu falei pra você que é um ponto importante do envelhecimento. Então, aquela pele que é muito manchada, seja por manchas de sol, por manchas de acne ou por melasma, ela vai precisar de um tratamento específico para elas. Então, esses lasers que trabalham especificamente manchas, são lasers também que eu acho que não dá para ficar de fora do tratamento de ninguém. Com certeza. E, doutora, agora fala pra gente aqui também. Nossa, muita coisa, né, gente? Que conteúdo valioso, né, nós estamos tendo aqui. Fala pra mim um assunto... Agora é polêmico, hein? PMMA. Hoje tá muito assim, eu vejo que tá tendo muita coisa falando sobre isso. Você é contra, você é a favor? Eu sou contra. Eu sou bem contra. Eu sou bem contra, na verdade. Eu sei que eu tenho colegas médicos que fazem essa aplicação e muitos deles até fazem com muito conhecimento técnico, com muita capacidade. Mas eu vejo assim que... Por que eu sou contra, né? Vamos explicar. Porque o PMMA, ele é um implante definitivo. E ele é um implante definitivo que, assim, pode dar problema pro resto da sua vida. Sim. Então, não existe assim, eu fiz o PMMA agora, graças a Deus eu não tive nenhum problema. Esse problema pode aparecer daqui a 2 anos. Esse problema pode aparecer daqui a 5 anos. Esse problema pode aparecer daqui a 10 anos. E eu acho que ninguém quer ficar preocupado com um procedimento que fez lá há 10 anos, começar a dar problema, às vezes numa idade em que você não tá podendo se preocupar com isso, tá? Às vezes por outras demandas. Então, assim, a qualquer momento ele pode sofrer uma inflamação, uma rejeição, uma infecção. Aí a gente vai ter que tratar esse paciente com antibióticos por longa data, com corticoides por longa data, e nem sempre a gente não vai conseguir uma remissão completa, tá? Vai ficar indo e voltando. Qual seria a conduta nesses casos? Aí a conduta seria a retirada cirúrgica desse material. Só que esse material, ele gruda nos tecidos, ele faz uma fibrose lá dentro, que é impossível de ser totalmente retirado, tá? Então, assim, você começou a ter problema com um produto e esse produto nunca vai conseguir sair de você. Então, é uma situação que você, infelizmente, não vai ter como resolver completamente, tá? E aí, as cirurgias para retirada de PMMA são cirurgias, muitas vezes, mutilantes para o paciente, né? Recentemente, até apareceu um caso na mídia de pacientes lá em Ribeirão que sofreram mutilações, paralisias faciais, resultados realmente muito ruins. Mas por quê? Porque nessa retirada do PMMA, que é uma retirada super difícil, que é uma retirada que tem que ser feita por pessoas realmente experientes com esse material, e inevitavelmente você acaba tendo alguma complicação. Nossa, é muito difícil você sair ileso de uma cirurgia de retirada de PMMA, tá? Gente, são sequelas. E ainda tem um outro fator super importante, que é um fator que eu acho que ninguém comenta muito, tá? E que eu acho igualmente seríssimo, e que talvez vá te surpreender. O PMMA, existe uma reação que ainda não se sabe o porquê que ela é causada, tá? Mas ela pode causar uma insuficiência renal progressiva com necessidade de diálise. Meu Deus do céu! Então, veja bem, você faz um procedimento estético para ficar mais bonita e, de repente, no futuro, você pode perder os seus rins e ir para diálise. Tá? E isso é raríssimo? Não é raríssimo. Gente. Tem casos, tá? Não é uma coisa assim, nossa, uma novidade, 1 caso no mundo, 2 casos no mundo. Não é assim. E a gente não sabe quem são as pessoas sensíveis que podem vir a desenvolver esse efeito colateral. Não tem tratamento quando você começa a perder o rim por conta do PMMA. Gente, eu não tinha uma opinião formada sobre isso, é isso que agora tenho. Porque não faz sentido. Faz sentido. Como que lá na frente você fica nessa angústia, se vai dar problema ou não, e se der desse nível? E aí, assim, por exemplo, né, uma das soluções quando você começa a ter esse problema renal seria tirar o material, mas como eu te falei, você não consegue tirar todo o material. Então, nem sempre você consegue resolver. E aí, você me pergunta, em quanto tempo isso pode acontecer? Eu falo assim, pro resto da sua vida isso pode acontecer. Então, é uma situação... E é por isso que eu me coloco contra. Porque por mais que muitas vezes a gente fique encantado com o resultado de PMMA, né? A gente veja lá profissionais defendendo isso. É o tipo de coisa que se acontecer com você, acabou. Não importa que a chance é 1 em 1 milhão, 1 em não sei quanto. Não importa. Aconteceu com você...
e acaba não tendo tratamento. Então, assim, eu gosto muito da estética, eu lido muito com isso, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem melhor, mas eu, como médica, sempre vou colocar a saúde em primeiro lugar. A saúde, a segurança, né? Eu não acho que a gente tem que ser bonita a qualquer custo. Exatamente, falou tudo. Vamos para a última pergunta, então? Vamos lá. Gente, tem corte aqui, hein, galera? Pra gente fazer muito assunto interessante. Muito assunto interessante. E o último, não menos importante, sobre colágeno. Todo mundo, gente, desde a minha adolescência, que eu ouço falar que, toma uma cápsula ali de colágeno porque você vai ficar mais jovem, vai ficar bonita. Uma época, não sei se ainda hoje é chamado dessa forma, a cápsula da beleza. Aí eles vendiam, né? E era colágeno em cápsula, porque falava que era a cápsula da beleza. E essa beleza que é prometida através de uma cápsula de colágeno, faz sentido, doutora? É só isso que é necessário para ficar bonita e jovem? Olha, eu diria que, assim, o colágeno essa é uma pergunta muito frequente dos consultórios, muito frequente. Porque muitos pacientes vêm e pedem, né? Doutora, você me indica um colágeno? O colágeno funciona? O colágeno, gente, como suplemento, ele funciona. Então, ele é um excelente suplemento, tá? Ele é uma fonte de proteína de alto valor biológico, que tem fácil absorção, que não faz bem apenas para a pele, mas também para cabelo, unha, faz bem para articulações, tendões, músculos, e ele também é um probiótico para a saúde intestinal. Então, hoje em dia, né, que muito se fala a respeito que a saúde começa no intestino, ele é excelente também para as bactérias intestinais, que ótimo. Né? Então, ele é um suplemento muito bom. Só por isso a gente já devia tomar o colágeno, tá? No entanto, por que é muito controverso? Por quê? Porque a expectativa que as pessoas criam com relação ao colágeno é que muitas vezes é errada, né? Então, se a gente toma o colágeno esperando que, aquela ruguinha do amassamento, aquele pé de galinha, né? Aquela perda do contorno, aquela flacidez vai melhorar com a suplementação oral, então daí a gente vai acabar se frustrando e vai acabar percebendo que o colágeno não funciona, tá? Porque para essas coisas, ele realmente não vai funcionar. O colágeno, ele vai ajudar na sua saúde a longo prazo. E isso vai acabar te ajudando no final das contas, né? Mas não dá para esperar que o colágeno resolva esses problemas que incomodam a gente só pelo ato de tomar. Isoladamente. Não, e é, inclusive, isoladamente, doutora, não. sem os hábitos que você citou aqui no podcast, no nosso episódio. Sim. Então, não adianta também, mesmo, ela tá falando a longo prazo tomar o colágeno, mas mesmo tomando e com expectativa a longo prazo, se os hábitos são ruins, o colágeno acaba também não resolvendo nada, né? O colágeno é só um dos passos, né? Talvez ele entraria naquele passo da alimentação saudável, né? Da suplementação, mas de nada adianta também se você não tiver nenhum cuidado com a sua pele, tiver maus hábitos, né? Não gerenciar o estresse, não dormir direito. Eu acho que o colágeno sozinho não vai conseguir fazer esse milagre. Mas sim, eu acho que ele é bom, e para alguns grupos específicos, o colágeno, eu acho que ele está muito mais bem indicado, né? Então, para os pacientes pós-bariátrica, por exemplo, que já tem aí uma certa deficiência nutricional, para os pacientes do Mounjaro, hoje em dia, porque tem legal. aí, às vezes, uma dificuldade para se nutrir, para comer adequadamente, para os vegetarianos, para os veganos, né? Aí, às vezes, eles não vão querer, às vezes, usar o colágeno de boi, mas às vezes tem outras fontes de proteína que podem ser utilizadas. Eu diria que o fundamental para a gente conseguir envelhecer bem é a gente investir realmente em proteínas, né? Ter uma alimentação rica em proteína é o que vai ajudar você, muitas vezes, a tentar controlar um pouquinho a perda de colágeno e a flacidez. Que ótimo, muito bem explicado. Gente, ela é cirúrgica, né? Por isso que é a minha médica, gente. E agora eu vou pedir para a doutora Silveli olhar para essa câmera aqui, doutora, e fala para o pessoal que está em casa onde eles podem te encontrar, o seu Instagram, o endereço da clínica. Eles querem marcar uma consulta com você, com certeza, depois desse podcast, né, gente? Dessa entrega. Então vocês vão descobrir agora onde encontrar a doutora Silveli. Bom, eu sou a doutora Silveli, eu sou médica dermatologista, já atuo aqui na cidade de Presidente Prudente há mais de 22 anos e vai ser um prazer receber todos vocês na minha clínica. A minha clínica está situada na rua Assis Chateaubriand, 122, descendo ali a Santa Casa, no Jardim Paulistano, né?
São todos convidados para tomar um cafezinho lá, conhecer a gente. E a gente também tem a nossa página do Instagram, né? É o @DRA doutora.silveli. Na minha página do Instagram, eu gosto muito de dividir um pouquinho da minha rotina como dermatologista. Gosto muito de comentar a respeito dos casos que acontecem lá no consultório, porque eu tenho certeza que cada caso, às vezes, chega para algum paciente de uma maneira diferente. E ele acaba percebendo que tem como tratar aquilo que incomoda, né? Tem tratamento, tem como você ser acolhido, tem como você se sentir melhor. Então, me sigam na minha rede social, né? E aí a gente vai se conhecendo, vocês vão aprendendo mais um pouquinho e vai ser um prazer poder atender todos vocês lá. E doutora, com minha aluna e minha médica também, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo, por compartilhar tanto conhecimento com o pessoal que está em casa. Com certeza foi enriquecedor para todos eles. E queria te agradecer por dividir esse momento aqui com a gente. Eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade. Falar a respeito de medicina e de dermatologia é algo que me empolga muito, é algo que eu gosto muito e é sempre um prazer poder dividir. Obrigada, Karina. E é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um episódio do Neuromarketing Cast. Você que ainda não é inscrito no canal, já inscreve aí, ativa o sininho para receber os próximos episódios que, gente, imperdível. Vocês viram o nível, né? Então não perde, começa a seguir. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.